Olá, minha gente. Então, tudo na paz? Então, viva. Pessoal, vamos resolver mais uma questão sobre aplicações das leis de Newton. Vamos lá para a nossa lousa digital. Muito bem, tá aí. Vamos ler com atenção, tá? Uma corda homogênea tem seção transversal constante e comprimento total L. A corda encontra-se inicialmente em repouso com um trecho de seu comprimento apoiado em uma mesa horizontal e perfeitamente lisa, conforme indica a figura. Num determinado instante, a corda é abandonada, adquirindo movimento acelerado. Não considerando a resistência do ar e assumindo para o módulo da aceleração da gravidade o valor g, aponte a alternativa que apresenta como varia o módulo da aceleração da corda em função do comprimento pendente x. Muito bem. Pessoal, a questão é literal e os dados, você consegue destacá-los? Perceba que a própria questão fez isso deixando em negrito, para não ficar dúvida, mas vamos dar um destaque maior ainda. Ele disse que o comprimento da corda é L, que a aceleração da gravidade do local é G, e você tem que encontrar a aceleração da corda em função do comprimento pendente X, certo? Muito bem, vamos lá. Olha só, você se lembra de uma situação que tem um corpo apoiado e um corpo pendurado e que existe um artifício para achar a aceleração de uma maneira mais rápida? Não. Então eu vou relembrar aqui com você. Olha só. Imagine essa situação aqui, em que ele despreza todo tipo de atrito, tá? O fio e a polia são ideais e quer saber a aceleração. Bom, qual é a maneira mais fácil de achar a aceleração desse sistema? Como a aceleração é a mesma, de A e B, eu posso considerar os dois corpos como se fossem um só. E qual é a vantagem disso? Eu posso ignorar a tração, o número de forças é menor. Ficaria como? Peso de A, exercido pela Terra, vertical e para baixo. Normal de A, perpendicular ao apoio, como sempre, né? Normal perpendicular ao apoio, no sentido de empurrar. E o peso de B. Não tem as trações porque eu estou considerando como se A e B fossem um corpo só, certo? A normal de A e o peso de A se equilibram porque esse corpo nem sobe nem desce. E a resultante para os dois juntos, para A e B juntos, a força resultante é o peso de B. Agora é só fazer força resultante igual a M vezes A e achar a aceleração, certo? Aí veja, do mesmo jeito que se você tiver dois corpos, desde que eles tenham a mesma aceleração, você pode usar o artifício de imaginar um só. Se você tiver um corpo só, você também pode imaginar dois corpos, se for melhor de você entender. E é isso que eu vou fazer aqui. Olha só, volta para a questão original. Eu vou imaginar que tem um corpo pendurado, tem um corpo apoiado, que é, naquela analogia, é o corpo A, e tem um corpo pendurado, na analogia, é o corpo B. Então, vou fazer assim mesmo, tá? Vou chamar a parte apoiada da corda de A e a parte pendurada de B. E quais serão as forças? Por estar no campo gravitacional, o peso da parte apoiada, que eu estou chamando de A, o peso da parte pendurada, que eu estou chamando de B, a normal só de A, porque só essa parte está apoiada. E eu não vou levar em conta as forças entre as partes, porque depois eu vou considerar os dois como um só de novo, já que é uma única corda, certo? É só um artifício para você entender quem é a força resultante para a corda. A normal de A equilibra o peso de A, a normal da parte apoiada equilibra o peso da parte apoiada. Então a resultante para a corda inteira é só o peso da parte pendurada. Sendo assim, força resultante em módulo é a massa vezes a aceleração. A força resultante é o peso só da parte pendurada da corda, a massa da corda inteira M vezes A. O peso da parte pendurada, eu vou chamar a parte pendurada, né, B? Então fica massa vezes gravidade, peso, igual a massa toda da corda vezes A. Quer achar a aceleração? Vai ficar massa da corda, da parte da corda pendurada, que é a parte de comprimento X, vezes G, sobre a massa da corda inteira, certo? Então agora isso espera, eu chamei de equação 1, isso vai esperar, e eu vou encontrar quem é essa massa da parte pendurada que tem comprimento X, certo? Muito bem. Aí volto aqui para o enunciado. O que é que eu tenho de importante? Que a corda é homogênea e tem seção transversal constante, certo? Então imagine a corda aqui, ó. Homogênea quer dizer que em qualquer ponto a densidade é a mesma.
A densidade é uma só. E de seção transversal constante, ele está falando dessa área aqui, ó. A. Em qualquer ponto da corda, vem aqui, ó. A área é a mesma. Porque se a corda fosse assim, ó, sente o drama aqui. Se a corda fosse afinando, aí eu não teria uma área de seção transversal constante. Mas não, a corda, em qualquer ponto, tem a mesma área de seção transversal. E o comprimento da corda inteiro, a questão chamou de L. Agora preste atenção, tá? Escuta agora. Se eu comparar uma parte da corda de comprimento X, só uma parte da corda de comprimento X, com a corda inteira, o que é que eu sei que não muda? A área da seção transversal nessa parte X é a mesma que na corda inteira? Sim. A densidade é a mesma que na corda inteira? Sim. O que é que muda o que é que fica diferente? O comprimento, né? E, claro, a massa. Por quê? Aí eu vou te convencer de uma forma mais específica agora. Vem aqui. A densidade da corda é a fração massa por volume, certo? Massa por volume. A massa, então, é a densidade vezes o volume. A massa é a densidade, que é a mesma, tanto para a corda inteira como para a parte de comprimento X. E o volume? O volume é o volume de um cilindro. E o volume do cilindro é a área da seção transversal vezes o comprimento. A área da seção transversal vezes o comprimento. Se for a corda inteira, o comprimento é L. Mas se for uma parte qualquer da corda, o comprimento é X, certo? A corda inteira, X é L. Mas se for uma parte, o comprimento genericamente é chamado de X. Então, veja só, a massa da corda é a densidade vezes o volume é a área. Eu vou pensar na corda inteira, L, certo? Quando eu comparo a corda inteira, que tem comprimento L, com a parte da corda que tem comprimento X, quais serão as diferenças? Isso aqui não é. Tudo isso é igual. A densidade é a mesma e a área da seção transversal é a mesma. O que é diferente, então? A massa e o comprimento. Mas veja que eles vão estar numa regra de 3 diretamente proporcional. É claro que aqui, nesse caso, L é um dado que é o comprimento da corda inteira, tá? Mas de uma forma genérica, L, o comprimento da parte que você quiser, e a massa da parte que você quiser, são diretamente proporcionais. Metade da corda, metade do comprimento, um terço da corda, um terço do comprimento. É isso que essa relação diretamente proporcional quer dizer. Por quê? Porque a corda é homogênea, a densidade não muda e a área da seção transversal também não. Isso faz com que a massa e o comprimento da corda sejam diretamente proporcionais. Então, vem aqui. Regra de 3, não é uma relação diretamente proporcional? A massa da corda inteira está para o comprimento da corda inteira, que é L. Agora, a massa da parte pendurada, que eu chamei de B, MB, é só para o comprimento, que é essa parte. MB para que comprimento? X. Então, para o comprimento X. Logo, a massa MB, vai, regra de 3 diretamente proporcional, você multiplica assim cruzado, não é? Então fica MB vezes L igual a M vezes X. O L passa dividindo, certo? Ó, o L está multiplicando, passa dividindo. E o comprimento, e a massa da parte pendurada, a massa B, dessa parte pendurada da corda, vai ficar M vezes X sobre L, certo? Muito bem, de novo, a corda tem seção transversal, aqui ó, seção transversal constante na corda inteira. E ela é feita de um mesmo material, a densidade é uma só, ela é homogênea. Então, quando eu comparo o comprimento todo da corda e o comprimento de uma parte X qualquer, o que é que eu sei que não muda quando eu faço essa comparação? A densidade e a área da seção transversal. Então, quais seriam as variáveis se eu comparar a corda inteira e uma parte de comprimento X? A massa e o comprimento. E estarão em que relação? Diretamente proporcional. Logo, vai a massa inteira para o comprimento inteiro L, a massa pendurada para o comprimento pendurado. A massa pendurada MB, o comprimento pendurado X. Encontrei MB, agora eu vim para cá. Equação 1, vamos colocar ela aqui embaixo, que é onde tem a aceleração. Na equação 1 que esperava, a aceleração é MB, tá aqui, M vezes X sobre L. Colocar o parênteses só para você entender que eu substituí, tá? Vezes G
sobre m, que é a massa da corda inteira, certo? Tá aqui, ó. Eu fiz substituir. Se você já visualizar que esse m corta com esse, fica à vontade, tá? Se não, você faz devagarzinho, ó. A conserva a primeira fração, mx vezes g sobre L, mx vezes g sobre L, e multiplica pelo inverso da segunda. Aqui é m sobre 1, fica 1 sobre m. Repito, se você quisesse dividir logo aqui, poderia, tá? Mas eu estou fazendo devagarzinho, e aí ficou m cai fora com m, e a aceleração ficou, vem aqui, g sobre L vezes x. G sobre L vezes x. Vamos marcar o gabarito? Gx sobre L. Vamos marcar lá o gabarito. Gx sobre L. Gx sobre L. A igual a Gx sobre L. Gabarito letra A. Só para não deixar passar uma oportunidade, pessoal. Ó, apareceu aqui em cima. Se a questão não fosse... Se as respostas não fossem pedindo a aceleração, se ele quisesse um gráfico, eu acho que é uma oportunidade da gente também, se as letras A, B, C, D, E não tivesse essa resposta assim, A em função de G, L, X, se tivesse um gráfico, vários gráficos para você marcar o correto. Qual seria o gráfico que reflete o que está aí? Vamos construir? Seria assim, ó, um gráfico, a aceleração em função de x, certo? Aí vem aqui para a função, ó, a função é essa aqui, se x é 0, A é 0, tá aqui. E se x for L, joga L aqui, L cai fora com L, A é G. Então, se x for L, opa, deixa eu dar uma caprichada aqui. A é G, tem esses dois pontos. E como é que eu vou ligar esses dois pontos? Qual é o grau da função? O número invisível aqui não é 1, não é uma função do primeiro grau, e o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta inclinada. Então eu vou ligar com uma reta, deixa eu dar uma caprichada aqui. Vou ligar com uma reta e aí está. E faz sentido. Se você entender, olha só. Se x é 0, vai lá em cima. X igual a 0 significa que a corda está toda sobre a mesa. E se a corda está toda sobre a mesa, ela não vai cair. A aceleração vai ser 0. E se x for L, aqui ó. Se x for igual a L, ele está dizendo que a aceleração é G. Vamos ver se é verdade. Se x for igual a L, não tem parte pendurada, não tem parte apoiada. Ela está toda fora da mesa, ela está em queda livre. E se estiver em queda livre, qual é a aceleração de um corpo em queda livre? Desprezada a resistência do ar? G. Então fica perfeito. Eu quis, então o gabarito ficou letra A, mas eu quis construir também esse gráfico, porque eu achei uma oportunidade, porque é possível, eu sinto aqui em cima, que numa outra questão, o cara, ao invés de pedir a aceleração, ele te diga qual dos gráficos representa essa aceleração em função do comprimento pendente X. Tá aí. Deu para entender bem? Gostou? Então deixa o seu like. Ah, não está inscrito no canal ainda? Poxa, o que falta? Vamos lá. Olha, o canal tem que ficar forte, hein? Eu preciso continuar mantendo, veja, o padrão das aulas. Tem gostado? Veja aí. Então, se inscreva, o canal te agradece, eu, claro, te agradeço, conto com você, tá bom? Vou deixando aqui aquele forte abraço, como sempre, um desejo de um excelente estudo, até a nossa próxima aula.